Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, podem assentar-se. Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã de domingo, nesse culto de Santa Ceia, nessa reunião do povo de Deus, nesse encontro. E Jesus deixou bem claro, Jussara, Mateus capítulo 18, versículo 20, ele disse que quando nos reuníssemos, ainda que houvesse 2 ou 3, ele estaria no nosso meio. Sabe, Heloísa, não tenho a menor sombra de dúvida que Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo. E Gláucia, ele disse, Mateus 28, que estaria conosco, Marcelo, até a consumação dos séculos. Ou seja, a igreja está reunida e quando ele fala 2 ou 3, ele dá esse senso, essa ideia, essa definição de igreja, daquele ajuntamento do povo de Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um tema. Eu nunca preguei sobre esse personagem. Verdade, em tantos anos eu nunca falei sobre Nabucodonosor. Mas confesso, Marcelo, que há uns meses atrás, relendo o livro de Daniel, e é normal, a gente, irmã Laura, começa a ler o livro de Daniel, toda a nossa atenção, pelo menos comigo sempre foi assim, recai sobre Daniel, sobre as ações de Deus, Douglas, na revelação que Deus dá a Daniel, aquilo que está acontecendo com Sadraque, com Mesaque, com Abidnego. Eu particularmente, sempre que lia o livro de Daniel, pastor Darinho, a minha atenção era para a fornalha de fogo ardente, para as revelações que Deus concede a Daniel nesse livro. Mas há uns meses atrás, preparando aqui uma aula para a escola dominical, e coloquei como propósito reler o livro todo, e relendo o livro de Daniel, eu comecei a perceber o interesse de Deus pela pessoa de Nabucodonosor. E eu fiz comigo mesmo um propósito de não ler Daniel como sempre o havia lido, com a finalidade de entender a partir da vida de Daniel, de seus amigos e de todo o desenrolar dos acontecimentos, a partir do ponto de vista cristão. Comecei a ler o livro de Daniel, tentando entender por que Deus tinha um interesse especial nesse homem chamado Nabucodonosor. Confesso, os irmãos, que fiquei pasmado, fiquei estarrecido em ver, escute isso, em como Deus se interessa em abençoar não apenas os cristãos. Comecei a perceber nessa releitura de Daniel, como Deus, e às vezes a gente é assim, né? A gente pensa que Deus é nosso, Jussara, e nós colocamos Deus num ponto de vista como Deus fosse exclusivamente dos cristãos, da igreja, do crente. Comecei a perceber nessa releitura como Deus não é nosso exclusivamente, como Deus nesse exato momento está lá no mundo abençoando. Eu vou repetir se você não ouviu direito. Abençoando as piores pessoas no nosso ponto de vista, tá? Fazendo essa releitura em Daniel, comecei a perceber como Deus tinha um interesse especial em Nabucodonosor, com todas as falhas e defeitos daquele imperador, ao ponto de fazer de Nabucodonosor o maior imperador à sua época.
e dar a ele o que ninguém tinha ou teve naquela época. Mas ao mesmo tempo, irmã Luísa, percebi nessa releitura o quanto Deus estava interessado em esclarecer, na verdade em salvar. E aí, quando eu falo em salvar aqui, Milena, eu estou pensando num ponto de vista de livramento, como Deus estava livrando Nabucodonosor de toda a ilusão que ele tinha do politeísmo e da arrogância de si mesmo. Pois bem, hoje nós vamos fazer essa releitura, vamos trazer uma mensagem. O tema dessa mensagem é Nabucodonosor. Vamos falar esse nome comigo? Vamos lá? Esse nome é enorme. Vamos no 3, 1, 2, 3. Nabucodonosor. Vamos de novo? 1, 2, 3. Nabucodonosor. A leitura que vamos fazer está no capítulo 2 do livro de Daniel, no versículo 37 e no versículo 38. Glória a Deus. Na mensagem de hoje, nós pretendemos falar sobre a expansão do Império Babilônico e como Deus abençoou a Babilônia. Vamos falar sobre a ilusão do paganismo, do politeísmo. Vamos falar sobre como Deus permitiu Nabucodonosor construir uma cidade que não havia em nenhum outro lugar do mundo, e até hoje nós colocamos algumas das suas construções como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos falar sobre a decadência moral da Babilônia e, por fim, vamos fechar a mensagem de hoje falando sobre a salvação de Nabucodonosor. O texto bíblico diz assim: o Senhor, se referindo a Nabucodonosor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Vamos ler novamente esses 2 textos bíblicos? Vamos reler? Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Feche os seus olhos por um minuto. Querido Deus, nós introduzimos essa palavra e pedimos que o Espírito Santo nos guie em tudo que precisamos entender nessa manhã. Que a sua palavra seja a palavra rema aos nossos corações, seja a palavra viva, aquecendo o nosso peito, aquecendo a nossa alma, ó Deus, e que entendamos aqui que o Senhor é o único Deus, que não há nenhum outro Deus além do Senhor, ó Deus, e que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e que a nossa arrogância é nada diante do Senhor. Nós te entregamos tudo que vamos trazer à sua igreja. Fazemos isso com humildade, com devoção a ti, e fazemos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós cristãos, quando falamos na Grande Babilônia, nós, Maurício, estigmatizamos a Babilônia, não é assim? Quando falamos na Babilônia, Marcelo, pensamos em tudo que é de ruim. Aliás, o próprio livro do Apocalipse fala sobre a condenação da Babilônia, e a partir dessa condenação, nós enxergamos a Babilônia como o cúmulo
de tudo que possa haver de ruim, Ju Alvarenga. No entanto, paralelo a isso, ao lado dessa realidade, nós deixamos de enxergar que foi Deus quem abençoou a Babilônia. Eu vou repetir essa frase para você, porque isso quebra os nossos paradigmas mais íntimos. Isso quebra desconstrói as nossas visões mais internas. Apesar de nós enxergarmos, Juliana Rodrigues, a Babilônia como a pior cidade que possa ter existido, ao lado disso, Cristina, a Babilônia chegou ao seu auge por permissão absoluta de Deus, Douglas. E a frase que eu não quero deixar de falar nessa manhã, nesse culto matutino, pastor Edson, é que foi Deus quem abençoou a Babilônia. Eu vou repetir para você terceira vez. Foi Deus quem abençoou a Babilônia. Portanto, quando nós pensamos em Nabucodonosor, um dos maiores imperadores que já existiu, o imperador que a seu tempo liderava o maior império, o império que ficava lá na Mesopotâmia, Mesopótamos, cidade entre os rios. A Babilônia, que se localizava entre os dois grandes rios, lá em cima no norte. Foi Deus quem abençoou Nabucodonosor. E veja que a Babilônia, ela chega ao seu auge depois da morte do pai de Nabucodonosor. Na verdade, nessa ocasião, 605 a.C., Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, ele, apesar das conquistas, ele havia perdido parte do império para o Egito, para o faraó Neco. E o faraó Neco I havia dominado parte do império de Nabopolassar, ao ponto de fazer da Babilônia uma cidade imposto. Ou seja, a Babilônia, ela tinha que pagar impostos, pagar tributação, pagar um pedágio para o Egito. O faraó Neco havia invadido várias áreas do império de Nabopolassar, e agora a Babilônia se encontrava numa situação de subserviência, de submissão ao Egito. Mas após a morte de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, com 25 anos de idade, Sandra, era um rapaz, era um jovem, no auge da sua força, ele se une a alguns outros reinos, a Média, a Assíria, e desce para a famosa batalha de Carquemes. Essa batalha se deu em 605, Gláucia, e Nabucodonosor sai vitorioso. Nas palavras de Daniel, o próprio Deus, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, havia concedido essa vitória a Nabucodonosor. Ele sai vitorioso agora da batalha de Carquemis, em 605, ele derrota o faraó Neco I, e agora Nabucodonosor, Jussara, aos 25 anos de idade, se torna um rapaz conquistador, o imperador da Babilônia, famoso. Ele começa, Marcelo, a construir. Na verdade, se a gente olhar tanto para a história como para a Bíblia, as duas grandes características de Nabucodonosor, irmã Laura, foi que ele foi um exímio general, ele conseguia liderar o seu exército de uma forma muito eficaz, mas ao mesmo tempo, ele era aquele imperador que olhava para a sua cidade,
As duas grandes características de Nabucodonosor é que ele tanto enxergava para fora, ele se tornou alguém expansionista, mas ao mesmo tempo era aquela pessoa que não se descuidava do aqui, da sua cidade. Nesse ponto de vista, Antônio, Nabucodonosor se tornou um grande construtor. A sua esposa, a rainha, que ele havia feito uma aliança com a Média, e a sua rainha, ela morava nas montanhas da Média, e quando ela veio para a Babilônia, ela achava a Babilônia muito árida, muito seca. Nabucodonosor então começou a construir jardins suspensos, e Heloísa, que coisa linda! Tanto que os jardins suspensos da Babilônia entraram para a história como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diz a história que os jardins suspensos era cheio de palmeiras e de fontes de águas. Imagina, pastor Edson, construir fontes de águas num elevado. Marcelo, você que trabalha com construção, imagina você construir muralhas, e sobre essas muralhas você construir jardins, sabe? Uma coisa colossal, uma coisa magnífica. A coisa era esplendorosa. A Babilônia, à sua época, com o imperador ambicioso, com o imperador expansionista, com Nabucodonosor, que era um grande construtor, passou a ter construções que nenhuma outra cidade à sua época tinha. Conta a história que a cidade da Babilônia, ela tinha portões magníficos, portões com uma altura esplendorosa. O palácio de Nabucodonosor tinha 4 pátios com vários apartamentos. Cada um desses apartamentos, Tiana, tinha uma suíte, e a sala do trono, onde ficava propriamente o imperador, era voltada para jardins internos, com fonte de águas, com palmeiras. A gente fica imaginando o esplendor, a grandiosidade que era a grande Babilônia. A arqueologia remonta que o palácio de Nabucodonosor era chamado de a maravilha da humanidade. Eles chamavam o palácio de o centro da terra, a residência brilhante, a morada da majestade. A arqueologia aponta que Nabucodonosor, ao construir a grande Babilônia, ele determinou que os tijolos azuis da Babilônia contivessem a inscrição: eu, Nabucodonosor, fiz isso. E mais, todo o palácio de Nabucodonosor, toda a fachada era revestida com esses tijolos azuis, tudo de uma forma esplendorosa. Para que vocês tenham uma ideia, Saddam Hussein, que foi governante do Iraque, porque a antiga Babilônia se localizava no atual Iraque, Saddam Hussein tentou construir um palácio no mesmo local que era o palácio de Nabucodonosor, e mandou fazer tijolos com a inscrição: eu, Saddam Hussein, fiz isso. Porque de fato o palácio de Nabucodonosor era uma coisa fantástica. Os babilônios, à sua época, para que vocês tenham uma ideia, a hora duodecimal que nós temos hoje foi inventada pelos babilônicos, sabe? Eles realmente tinham uma cidade magnífica, tanto que quando se chegava na cidade, Douglas, havia um conjunto de paredes
com 120 leões alados, sabe, leões com asas. Era chamado de o portal de Ishtar. Ishtar era uma deusa babilônica. E as pessoas que entravam na Babilônia, obrigatoriamente, elas tinham que passar por essa procissão, por esse caminho processional, em reverência aos deuses babilônicos. E já entrando nessa questão do politeísmo, o próprio nome Nabucodonosor significa, faz uma referência religiosa, significa que Nebo proteja. Nebo, uma das divindades da Babilônia. O nome Babilônia também, que significava portal dos deuses. Havia, Jussara, um conjunto de política e religião, que eu quero dizer deixa eu refazer a frase, política e religião eram tão próximos que não havia distinção entre política e religião. Portanto, toda a administração de Nabucodonosor era uma administração religiosa, e a própria religião de Nabucodonosor era política. Vocês conseguem entender isso? Hoje, aqui no Brasil, a gente consegue distinguir, não é assim? A gente faz uma linha de separação entre religião e qualquer outra coisa, não é assim? A gente inclusive cunhou a frase: olha, eu estou te falando disso e não de religião. A gente aqui no Brasil construiu a frase de que não estou te falando de religião, não é assim? Porque a gente consegue separar religião de qualquer outra coisa. Aliás, se você me permite a ironia, a gente consegue ser crente aos domingos e não crente durante a semana. Não é assim, pastor? Se vocês me permitem a ironia, não é assim? Há aqueles que conseguem ser crente num dia e não no outro. Nessa época, na época de Nabucodonosor, religião, império e política estavam todos juntos. Nabucodonosor, ele era devoto de Marduk. Havia toda uma construção religiosa na Babilônia, de forma que as pessoas que iam comercializar na Babilônia, obrigatoriamente elas tinham que devotar aos deuses babilônicos, seja Marduk, seja Nebo, seja Ishtar, seja qualquer outro. Pois bem, Nabucodonosor tinha uma cosmovisão religiosa que permitia o culto a vários deuses. Esse era Nabucodonosor, sabe? Esse era o imperador que começou aos 25 anos com a batalha de Carquemis e fez da sua cidade uma das maiores cidades daquela época. Ele era politeísta na sua essência. Não havia distinção entre política e religião. A Babilônia se tornou, na sua época, não apenas uma fonte comercial, mas uma atração para as pessoas que queriam, Jussara, adorar outros deuses, tá? Eu estou construindo aqui um cenário, estou pintando um quadro, para que vocês entendam que a Babilônia, ela deixou de ser apenas uma cidade moderna, a mais moderna a seu tempo, Milena, e passou a ser aquela cidade que atraía visitantes do mundo inteiro para lá praticar a idolatria. O próprio Nabucodonosor, ele, com todo esse cunho religioso, com toda essa tendência religiosa, politeísta,
Ele adorava Marduk, mas também permitia, tanto que ele permitia o culto ao Deus do céu de Daniel. Mas um ponto importante, e agora talvez a gente comece a entrar, pastor Edson, no cerne, no ponto central da nossa mensagem, porque tudo até agora foi periferia. Deus não deixou Nabucodonosor de lado. Apesar de Nabucodonosor ter se tornado uma pessoa ambiciosa, uma pessoa arrogante, um homem cruel, que entrava, matava, destruía, expansionista, e as expansões sempre aconteceram desse ponto de entrar e pilhar e matar. A colonização sempre aconteceu assim. Nabucodonosor, apesar de todos esses defeitos morais, pessoais, ele foi um homem abençoado por Deus. Então a primeira coisa que eu quero desconstruir nessa manhã de domingo, para vocês que estão presentes, para as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais nesse momento, pelo Facebook, pelo Instagram, esse culto chega a lugares que vocês nem imaginam. As pessoas mandam às vezes, vocês são inbox, mensagem, olha, ouvi a mensagem, e às vezes semanas depois de hoje. Isso é a maravilha das redes sociais. Deus estava abençoando alguém que do nosso ponto de vista não era abençoável, sabe? A primeira coisa que eu quero desconstruir nessa manhã de domingo, nesse culto matinal, nesse culto de Santa Ceia, é que Deus não é exclusivo nosso. Deus não é exclusivo da igreja. E se você pensa que Deus só está abençoando a sua e a minha vida, você está absolutamente enganado. Pelo contrário, Deus tem um interesse total nesse momento no mundo como Deus missionário. Deus está atuando nesse exato momento no mundo. E às vezes a gente pensa que Deus só age a partir da igreja. A gente precisa desconstruir isso. A gente precisa repensar isso. Que toda a ação de Deus só vai acontecer se eu fizer. Aliás, desculpe, eu ouço às vezes algumas coisas que dói o meu tímpano. Eu vejo algumas pessoas, principalmente em redes sociais, dizendo que Jesus só virá. Talvez você já tenha ouvido falar essa besteira teológica, que Jesus só virá depois que a igreja evangelizar o mundo. Meu querido, nessa releitura de Daniel, de Nabucodonosor, eu passo a entender que Deus está nesse exato momento evangelizando o mundo, independente de eu e você. Se você está entendendo isso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Independente, Douglas, da igreja, por mais que isso soe heresia, porque a gente está muito acostumado a ouvir que Deus faz tudo a partir da igreja, e a gente começa a ler os textos bíblicos e perceber que nós apenas auxiliamos a Deus, cooperamos com o que Deus está fazendo. E lá em 605, Deus estava atuando na Babilônia. Deus estava atuando em Nabucodonosor. Deus estava abençoando esse rapaz que nós
rotulamos como ímpio, não é assim? Do ponto de vista cristão, Nabucodonosor era um ímpio. Mas, pastor Edson, a verdade indiscutível, inafastável, é que Deus estava abençoando esse rapaz. As coisas chegam a tal que o próprio, escute isso, olha para cá, acompanhe o raciocínio comigo. Gláucia, o próprio cativeiro babilônico, cativeiro de Israel, possibilitou o conhecimento do Deus do céu na Babilônia, porque a Babilônia adorava vários deuses. Mas quando chega Daniel, e não apenas, gente, eu não quero entrar nessa questão do cativeiro em si, porque eu já disse para vocês no início da mensagem que a Babilônia havia vencido o faraó Neco lá do Egito, e um dos grandes erros, pastor Edson, de Jeoaquim, rei de Jerusalém, foi ter se aliado ao faraó Neco. Ele se aliou politicamente ao faraó Neco contra a Babilônia, quando Deus já havia falado por Jeremias que haveria de entregar tudo nas mãos da Babilônia. E foi essa uma das principais causas de Nabucodonosor ter enviado o seu general Nabonido, se não me falha a memória, para invadir Israel. 10.000 judeus sobem para a Babilônia. 10.000 judeus são levados para a Babilônia. E no meio desses 10.000 judeus despatriados, biblicamente nós chamamos de cativos, lá está Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E escute, olhe para cá, preste atenção nisso. Não existe tragédias para Deus, Marcelo, porque por pior que seja a situação, Deus está organizando tudo, pastor Edson, para fazer daquele fim uma bênção. Ele já tinha dito isso para Jeremias. A gente usa muito isso hoje, né? Jeremias 29:11. Quem lembra desse versículo? Vocês lembram desse versículo? Jeremias 29:11. Isso. Só eu bem sei. Exatamente. Planos não de mal, e sim de paz, para vos dar no fim o que esperais. Pastor, veja que o próprio Deus estava utilizando o cativeiro babilônico, a despatriação de 10.000 judeus para a Babilônia, para abençoar Nabucodonosor. Vocês conseguem alcançar isso? Porque quando os judeus, que eram exclusivistas, igual a gente acha que Deus é só nosso. Os judeus que achavam que Yahvé, que Jeová, eram só deles, não é assim? Deixa eu rasgar aqui o verbo, deixa eu escancarar isso aqui, porque a gente acha que Deus não está com macumbeiro. Humberto, fala besteira não, Deus não está com macumbeiro não. Então você não conhece quem é Deus. A gente pensa que Deus não está com a prostituta. Essa é a desconstrução que eu venho trazer nesse culto matutino. A gente pensa que Deus não está com o assaltante, com o bandido. Gente, essa semana foi matéria, saiu até no G1, 2 bandidos foram assaltar os irmãos em Belo Horizonte. Vocês devem ter acompanhado isso. Um deles morreu, o outro ouviu o testemunho dele, se converteu ao evangelho e falou: meu Deus, eu quero ser. E quantas pessoas vão ser alcançadas por esse testemunho? Um morreu, mas
Como o outro bandido disse, no meio do caminho apareceu uma irmã e disse: se você fizer esse assalto, você vai morrer. Ele não acreditou na profecia, ele não acreditou na revelação. Deus estava dando uma chance a ele. Ele foi lá, anunciou o assalto e morreu. O que eu estou dizendo aqui é que Deus está nesse exato momento trabalhando em pessoas que nós, ao lado de pessoas que nós achamos que não está trabalhando. Pelo contrário, nós falamos assim: essa pessoa é do capeta. Não é assim? Nós falamos: Heloísa, fala sério, olha para fulano de tal é do diabo. E às vezes, querido, Deus está lá do lado dela, e Deus usa o cativeiro, a despatriação dos judeus, para levar o conhecimento de Deus para a Babilônia. Chega lá, pastor Edson, Nabucodonosor tem um sonho, e ele diz: olha, eu quero saber que sonho é esse, eu quero saber o que eu sonhei, e se ninguém me falar, eu vou mandar Arioque, o chefe da guarda local. Arioque, mata todos os sábios, porque ninguém consegue me falar o que eu sonhei. O que Deus estava fazendo ali, aí vem Daniel, pede um tempo a Arioque, capítulo 2, e traz toda a interpretação. Deus estava mostrando para Nabucodonosor os demais reinos. Sabe, Ju, será que nessa manhã de domingo nós conseguimos alcançar e perceber que Deus estava falando com alguém que nós achamos que seria indigno de Deus falar? Essa é a mensagem, Nabucodonosor. Quando chega mais à frente, Milena, o episódio, capítulo 3, o episódio da fornalha de fogo ardente, ainda que isso seja uma redundância, só para dizer que a fornalha era superaquecida. Quando Nabucodonosor enxerga dentro da fornalha superaquecida, a fornalha de fogo ardente, 4 pessoas, quando ele havia lançado 3, o que Deus estava fazendo com isso, pastor Darinho? Estava mostrando para Nabucodonosor que havia um Deus muito maior, um Deus com D maiúsculo. Eu vou repetir isso, olhe para cá, please look me. O que Deus estava mostrando a Nabucodonosor é que todos os deuses babilônicos eram deuses com D minúsculo, que Nabo, que Marduk, que Ishna, que Evil Merodach, eram deuses da sua própria ilusão, deuses com D minúsculo. Todas essas experiências de Nabucodonosor, Deus estava ao lado dele, mostrando para ele que a Deus no céu, um Deus com D maiúsculo. Deus estava arrancando Nabucodonosor da ilusão do paganismo, da ilusão da idolatria. Deus estava mostrando, Deus do céu estava mostrando a Nabucodonosor que havia um Deus único, que todo politeísmo, que todo materialismo não passava de nada. As coisas chegam. Juju, abre o livro de Daniel aí, por favor, capítulo 4, versículo 30. As coisas chegam a um ponto, Jussara, que Deus, eu enxergo assim, fazendo essa releitura de Daniel, Deus estava determinado a salvar Nabucodonosor. Vou repetir essa frase. Rafa, Deus estava determinado a salvar Nabucodonosor. Ainda que Nabucodonosor estivesse resistindo, com toda a sua arrogância, com todo o seu politeísmo, Deus estava pronto ali. Abriu, Juju, Daniel capítulo 4, 30.
please. Vai. Olha o ponto que chega. Falou o rei, dizendo: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Olha uma coisa, queridos, esse é um ponto importante da mensagem dessa manhã. Deus tem abençoado você que é crente e você que não é crente. Deus tem abençoado, tem colocado a mão, Deus tem prosperado, Deus tem feito maravilhas. Mas nós nunca podemos perder de vista que Deus é o Deus único e verdadeiro, que não há outro Deus além do Deus do céu, como era visto o Deus de Daniel, tá? Era assim que eles enxergavam Deus dos judeus, o Deus do céu. Veja que Nabucodonosor chega a um ponto de arrogância tão grande, que ele olha, e a partir daí, Deus usa um remédio extremo. Deus, Jussara, cai uma loucura, e Nabucodonosor tem um surto paranoico, e ele começa a andar de 4 patas. O texto bíblico diz que não é só isso, não é apenas uma doença psicológica, que poderia ser tratado do ponto de vista psiquiátrico. Começa a crescer pelos nele, sabe? Por 7 anos, Nabucodonosor deixa o palácio, e ele agora começa a viver entre os animais. Ele perde a sua consciência, sai da sua realeza, começa a comer entre os animais, nesse surto psicótico, paranoico, nessa loucura, até que chega um ponto. Juju, avança para o 34 e a gente vai ler. Aliás, vai no 31, por favor, 31. Quando ele ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, chega, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, sobre ti, até que conheças que o Altíssimo, olha a finalidade, até que, olha a finalidade, conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até esse ponto, Conceição, Deus estava abençoando Nabucodonosor, Deus tinha um interesse em abençoá-lo, mas o que Deus queria com isso é mostrar a Nabucodonosor que além dos deuses ilusórios, dos deuses com D minúsculo, havia um Deus único e verdadeiro no céu. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu, olha só, Jussara, pelo como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, e aí vem um novo tratamento de Deus. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é
de geração em geração, até o 37. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, os moradores da terra, não há quem possa estorvar sair da sua mão, e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora eu, olha aí o 37, que desfecha tudo que Deus estava fazendo, pastor Edson, olha, na vida desse rapaz há muito tempo. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exaltar, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, os seus caminhos juízo de justiça, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olhe para cá, olhe para cá. Eu já estou na parte final tratando sobre a salvação de Nabucodonosor. E eu preciso dizer aqui, pastor Edson, que o que Deus estava fazendo na vida daquele rapaz chamado Nabucodonosor era salvá-lo não apenas do politeísmo, não apenas da ilusão do paganismo, da falsa crença em Nebo e Marduk, em Evil Merodach, em Marduk, em Ista, mas mostrar para, escute, olhe para cá, please look me, mas mostrar para ele, pastor Edson, que tudo que nós temos vem de Deus. Acho que você não escutou isso, eu vou repetir. Tudo que nós temos vem de Deus. Terceira vez, levante a sua mão assim comigo, levante aí. Tudo que nós temos vem de Deus. Que a nossa arrogância, que a nossa prepotência, que a nossa altivez em passar por cima do próximo e humilhar o outro, são falhas de caráter, que se nós não corrigirmos, Deus vai corrigir pela gente. Deus estava mostrando para Nabucodonosor, que era ditador, vaidoso, arrogante, dado a ataques de raiva, que não conseguia se controlar, que Deus havia abençoado ele, e que ele precisava, além de ser, gente, que carinho que Deus tinha por esse cara chamado Nabucodonosor. Pastor, foi isso que me chamou a atenção nessa releitura de Daniel. Que carinho que Deus tinha por esse cara que nós chamamos de ímpio, que nós colocamos numa galeria daqueles que Deus não fala e que estão longe de Deus, não é assim? Essa pessoa está longe de Deus. Sandra, Deus estava pertinho dele a todo momento, trabalhando nele. Meu Deus, está descendo uma coisa aqui e eu vou falar para você. Escute o que eu vou falar para você. E eu sinto que eu falo com boca de Deus agora. Tem aquele parente que você fala, esse é do capeta. Tem aquela pessoa que você fala, essa daí vai para o quinto dos infernos. Deus está mandando eu falar aqui nessa manhã de domingo, que talvez Deus esteja do lado dessa pessoa. Deus esteja trabalhando nesse exato momento. Eu vou falar, não vou estorvar o que está vindo aqui, pastor. Deus trabalha mais na vida dele do que na sua vida. Duvido, eu falo com um texto bíblico para você. Jesus falou isso. Jesus falou assim, olha, a graça vai superabundar, aliás, desculpa, Paulo, a graça vai superabundar aonde? Aonde? Superabundou o pecado. Então, se você pensa que é o crentalhão, o crentazão, que Deus é exclusivo seu,
Eu já no finzinho, concluindo essa mensagem, você veio aqui para escutar que Deus não é exclusivo seu, nem meu. Que nesse exato momento Ele está trabalhando mais na vida do que você acha que não tem Deus, do que na minha e na sua vida. Porque nós já fomos levanta a sua mão assim comigo. Nós já fomos alcançados. O Espírito Santo bate aqui e bate aí, olha, dentro do seu peito. Você consegue alcançar isso? Para eu finalizar essa mensagem, Nabucodonosor reinou por 43 anos. 43 anos. Morreu em 562, aos 73 anos de idade. Esplendoroso. Nas palavras que ele mesmo disse, Deus, volta um pouquinho, Juju, acho que é o 35, Deus aumentou ele. Tira o congelo, para eu acompanhar também. Deus aumentou ele, vê se é o 36. Isso. E a minha glória foi aumentada. Lá no finalzinho, olha. Glaucia, Deus colocou ele lá no alto. E aí você vai falar assim: Humberto, foi por todo mundo, não foi não, Marcelo. Depois dele, Nabonido, se não me falha a memória, Nabonido foi imperador. Só para vocês terem uma ideia, em 7 anos passaram vários imperadores, até que 7 anos depois o Império Medo-Persa dominou a Babilônia, e a Babilônia nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Eu quero te convidar a estar de pés agora. Fica de pés agora, por favor. A conclusão dessa mensagem diz que Deus abençoou Nabucodonosor e ficou ao lado dele até livrá-lo do politeísmo e da arrogância. Feche os seus olhos. Meu Deus, que desconstrução. A minha desconstrução. Quantos paradigmas eu quebrei relendo Daniel dessa forma. Deus, muito obrigado pela mensagem desta manhã e tudo quanto nós trouxemos ao coração da sua igreja, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão assistiram pelas redes sociais, Instagram, Facebook, que a sua palavra tenha os alcançado, ó Deus, de uma forma a trazer-nos o entendimento de que Deus é o Deus missionário, trabalhando no mundo, alcançando aqueles que estão num rol que nós chamamos de ímpios e que imaginamos que o Senhor nem fale com eles. Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor está trabalhando e nos livrando de nós mesmos. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.